em Mateus, irmãos, capítulo 13, o versículo 51. Mateus 13, 51. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Repetem comigo. Entendestes todas estas coisas? Vamos falar juntos? Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor, podeis vos assentar. Uma pergunta o Senhor Jesus lança para os discípulos. E ele fala de coisas que ele pergunta se os discípulos entenderam. E cabe aqui uma pergunta: quais coisas? As coisas referentes às várias parábolas que ele conta neste capítulo 13. E todas estas parábolas são relativas ao reino de Deus. E o interessante é que elas seguem uma ordem, estão todas em ordem. Começa com a parábola do semeador. Por enquanto nós não vamos ler, nós só vamos dizer. A parábola do semeador está do versículo 1 ao versículo 9. Os irmãos depois podem ler para entendermos, mais na frente nós vamos voltar fazendo a leitura. Nessa parábola nós entendemos claramente que o nosso Deus falava de evangelismo, porque ele fala do semeador, e mais na frente ele explica que ele semeava era a palavra. E fala dos vários tipos de corações, ou terras, ou pessoas que receberam esta palavra. Então, este é o contexto da parábola do semeador. Anotei aqui, a parábola do trigo e do joio está do versículo 24 ao versículo 30, não dia 30. Ali se refere aos filhos do reino, aos filhos do maligno, ou seja, os fiéis e o infiel. Nós fomos analisar a sequência das coisas, a mensagem é anunciada, muitos recebem, uns de coração, outros não, outros entendem e outros não. E no meio de todos esses, vem o joio no meio do trigo, os filhos do maligno. E em uma outra parábola, Jesus cita que alguém pergunta: Senhor, não semeaste boa semente? De onde vem, pois, o joio? Ele diz: um inimigo o lançou. Então, o joio na casa de Deus não são pessoas enviadas por Deus, são pessoas guiadas pelo inimigo. Por isso que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, temos que nos esforçar para sermos trigos. Do versículo 31 ao 33, ele fala a respeito do grão de mostarda e do fermento. Isso significa o crescimento e a expansão do reino de Deus, né? E a partir do versículo 34, ele dá explicações. E ele fala também a respeito do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede lançada ao mar, que vai do versículo 44 ao 48. O tesouro e da pérola de grande valor, ele se refere ao primeiro amor. O gozo da salvação, sobre o fato de priorizar as coisas concernentes ao reino de Deus, renunciando às terrenas. Fala da luta pela conquista, pelo reino de Deus, fala sobre valorizar e reconhecer a importância do reino de Deus. E da rede lançada, ele se refere à ceifa e ao juízo final, ou seja, salvação ou condenação. E aí, depois de explicar todas essas parábolas para os discípulos, eles perguntam: vocês entenderam estas coisas? E eles disseram sim. Só que me chamou a atenção, irmãos, alguém lê o versículo 52, por favor? Presta bem atenção. Ele conta todas estas parábolas. De repente ele vem falar de um assunto que parece que não tem nada a ver com o contexto. E foi aí que me chamou a atenção e me fez pesquisar, me fez procurar. Eu não me lembrava de alguns versículos, corri na enciclopédia
e fui buscando as informações até entender o porquê Jesus falou isso. Alguém leia. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Eu fiquei pensando, ele conta a parábola do semeador, a parábola da pérola, da rede, e todas elas têm o seu significado. Mas o que tem isso a ver com o escriba? E não só escriba. Além de ser escriba, ele é instruído acerca do reino de Deus. Aí eu fui pesquisar. Quem é o escriba? Alguém aqui se arrisca a dizer quem era o escriba? Alguém sabe quem era? Eu pesquisei e diz que eram os que copiavam, interpretavam e ensinavam a lei ao povo de Israel a partir do exílio. Registravam e copiavam documentos, registros históricos, informação comercial e principalmente as escrituras. E no Novo Testamento, eles eram professores da lei judaica. Então o escriba, ele somente não transcrevia, ele não pegava os rolos e ia copiando. Ele também ensinava, ele também interpretava, ele também cuidava de documentos. Ele era como se diz, no caso de um escritório. Numa firma se chama almoxarife, aquele que cuida das coisas. Numa livraria, quem é um bibliotecário, ele talvez fosse esse tipo de pessoa. E aí isso me chamou a atenção, porque ele ligou esse tipo de pessoa com as parábolas que ele contou. E aí eu fui entender o porquê. E, como dissemos a respeito do escriba, eu pergunto, o que isso representaria nos nossos dias? Quem são atualmente os escribas nos nossos dias? Alguém sabe responder? Os teólogos. Pastores, os doutores, os doutrinadores, estes são os atuais escribas. Mas aí me veio uma questão. Jesus disse que todo escriba, instruído acerca do reino de Deus. Então não bastava ele ser conhecedor, não bastava ele ser teólogo, não bastava ele ser doutor, não bastava ele ser professor, não bastava ele cuidar de todos os livros, de todos os documentos, saber de tudo a respeito da lei judaica, se ele não fosse instruído acerca do reino de Deus. E Jesus pergunta, vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? E nós vamos chegar lá nas parábolas. Eu tive que anotar, irmãos, e além da anotação, ainda fiz hoje de manhã mais algumas coisas, porque veio muita informação na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, isso não é mensagem para um culto. Isso é um estudo para uma série de conferências. E aí, como dissemos, são os teólogos, os pastores, os doutores, os escritores de livros eclesiásticos. Nós podemos ler Efésios 4, 11 e 12. Alguém, por favor, leia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Estes são os escribas de hoje. Ainda 1 Coríntios 12, 28. 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades divinas. E aí que entrou a minha dúvida a respeito do escriba instruído. São todos esses doutores, são todos esses mestres instruídos acerca do reino de Deus? Não, porque se não fosse, não seriam criadas tantas heresias, tantas falsas doutrinas, tantas falsas interpretações no meio do povo de Deus. E isso não parte dos indoutos, não parte daqueles que apenas leem a palavra. Parte dos doutores, passam dos escribas, passam daqueles que formulam as leis e a doutrina dentro da casa de Deus e também secularmente lá fora. Partem dessas pessoas que são entendidas, que são sábias.
Eu sou apaixonado quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fala uma frase que às vezes a gente lê e passa despercebido. Ele fala: graça te dou, ó Pai, porque ocultaste todas estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Então, esta pergunta: são todos eles instruídos? As parábolas que o Senhor Jesus nos contou nos dão essas respostas. Como disse, elas estão dispostas em ordem, interligadas entre si, de modo que 4 delas dependem de uma só. São várias. Eu dividi em 4 grupos para facilitar, porque a do semeador é uma, a do trigo e do joio é uma, mas já a da pérola, a da rede, já são 2, 3 juntas. Então eu dividi em 4 grupos para que nós pudéssemos entender. A parábola do semeador, alguém leia, Mateus 13, de 1 a 8. Por favor, sempre. Mateus 13, de 1 a 8. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Cabe uma pergunta muito interessante aqui. O que isto tem a ver com o escriba instruído? Esta é a parábola que eu falei que todas as outras dependem dela, porque ela é o início de tudo. É quando se começa a pregar a palavra de Deus, quando se começa a anunciar o reino de Deus. E aqueles que creem vão se ajuntando, vão congregando, vão aprendendo, vão sendo instruídos a cumprir e a agir em conformidade com todas as outras palavras que estão escritas neste capítulo. Aí, isso tem, então, muito a ver com o escriba, sim, e tem muito a ver com nós. Quando Jesus faz a explicação da parábola do semeador, o que significa, aí que entra a instrução do escriba. Alguém lê do versículo 18 ao 23, sempre no capítulo 13. Mas lê versículo por versículo, por favor. 18 ao 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. O próximo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que os irmãos entendem sobre o escriba instruído, sobre o pastor, sobre o doutor, sobre o doutrinador, o professor da escola dominical em cima deste versículo? Eu parei para meditar, porque existem pessoas, já foi dito isso aqui hoje na escola, o Diego mesmo citou pessoas que fazem perguntas de lições que nós já estudamos, já foi explicado, parece que não entra, não fica na cabeça da pessoa. No caso aqui, Jesus diz que ele interpreta, vem com o maligno e tira. Por que o maligno vem e tira se a pessoa está aqui ouvindo? Porque ele não guarda o seu contato com Deus através da oração e da leitura da palavra de Deus. Esse é um dos motivos. Mas existe também aquelas pessoas que têm dificuldade de entender, de raciocínio. Quantas perguntas que a gente ouve dentro de uma lição, que às vezes parece que, puxa vida, coisa que o Daniel sabe, e um adulto fica todo ali. Aí que entra o escriba. Ele tem que ter paciência com essa gente. Se ele é instruído no reino de Deus, ele tem que pedir a Deus graça, como foi dito aqui hoje, poder de persuasão na palavra, para poder prender a atenção da pessoa, para que não tenha lugar para as aves virem e tirar aquilo que foi semeado na sua mente.
Falar de maneira tal que toda dúvida, quando a pessoa ouve, ele entende e não tem dúvida. O escriba instruído se preocupa com isso. Ele pensa, mas sempre que eu prego, tem um grupo de irmãos, um grupo de irmãs, um grupo de jovens, um grupo de adultos que não entende o que eu falo. Então ele vai botar os joelhos no chão e vai clamar ao Deus que dá a sabedoria, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, e Jesus dá ousadia, autoridade e poder de persuasão na palavra, para que o escriba instruído possa lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de oração, com esse tipo de semente. No caso aqui é o semeador que está semeando. Então ele tem que pedir a Deus graça para colocar diante do caminho dele aquelas pessoas que vão ouvir, vão entender e vão dar crédito. Eu participava de uma comissão de visitas no Brasil quando era auxiliar de trabalho. Tinha um diácono que eu era admirado. Íamos sair do evangelismo, terminava a reunião da comissão de visita, o presbítero que estava à frente desse trabalho dizia: quero que o irmão tal, não vou citar nome, ore. Ele orava desse jeito: Senhor, nós acabamos de ter essa instrução aqui, Senhor, nos dê graça para que a gente possa usar a Tua palavra com sabedoria e põe no nosso caminho as pessoas que vão ouvir e vão dar crédito, que vão pegar essas pérolas, que nós não semeemos pérolas aos porcos. Senhor, põe no nosso caminho as pessoas que precisam, as pessoas que vão, porque é o Senhor quem acrescenta à Tua igreja todos os dias o número daqueles que hão de se salvar. Isso não é predestinação, é Deus dando poder e autoridade na palavra. Ele orava como Paulo certa vez disse: orem por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Esta é a função do escriba, instruir a lidar com esse tipo de pessoas. Leia o versículo seguinte, por favor. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Segundo. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha aí o escriba instruído novamente. Existem pessoas, na nossa igreja tem, não podemos citar nome, não estão aqui, mas tem. E se tiverem me ouvindo, me perdoem em nome de Jesus. Não estou citando o teu nome, estou usando como exemplo para a edificação dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo. Tem pessoas que não têm raiz, recebe a palavra e chega aqui cheio de poder, cheio de alegria, cantando, louvando, testemunhando, dando glória. Primeira perseguição, primeira angústia, primeira depressão, primeira combate de aflição, como Paulo disse, que nós temos combate de aflição que surge na vida dele. O que essa pessoa faz? Abandona, vicia na fé, cai. Hoje está aqui sapateando, pulando, dando glória, no outro dia está ali. O escriba instruído acerca do reino de Deus, entende que dentro da igreja tem esse tipo de pessoa. Então ele vai pedir graça a Deus, e Deus vai ajudar ele a trabalhar com esse tipo de pessoas. Temos pessoas que não se firmam na igreja por causa de problema, por causa de luta. Já ouvi no Brasil o testemunho de um pai de uma ex-aluna de música. Eu dava aula de música lá, e aí ele estava desviado, e ela disse: irmão João, fala com o meu pai. Quando eu abri a boca para falar, ele veio com um monte de termo. Eu não quero saber de ninguém, não quero saber de ser crente. Eu tenho tantos açougues, sou empresário, nunca tive problema nenhum na área financeira. Depois que eu aceitei Jesus, veio esse monte de dívida, esse monte de problema. Aí Deus me deu uma palavra. Falei para ele assim: senhor fulano, como o Senhor administrava o trabalho antes de se converter? Não, o meu sócio controlava tudo, fazia tudo, papapá. Eu perguntei assim: por que a firma do senhor quebrou? Porque ele estava me roubando. E eu perguntei como era o senhor. Aí a filha entrou lá, ele bebia muito, dormia até tarde, às vezes nem ia lá nos açougues, deixava tudo por conta do sócio. Aí ele descobriu que o sócio estava roubando. Aí sabe o que ele fez?
pôs a culpa em Jesus, pôs a culpa no fato de ele ter se convertido. Eu falei, não, é porque agora abriram os teus olhos. Antes parecia que estava bem porque ele te roubava e o Senhor não via. Agora que o Senhor não faz mais gandaia, não sai, não tem problema nenhum, e está ali na firma para coordenar, que o Senhor está vendo os erros, foi o que aconteceu. E o olho dele de vermelho ficou branco. Eu saí, deixei ele com essa palavra. E eu ainda não era obreiro. Então nós, como obreiros, como escribas da casa do Senhor, como pastor, diácono, obreiro, professores, temos que pedir a Deus essa graça para saber lidar com esse tipo de pessoas e ter paciência com esse tipo de pessoas. Quantas das vezes o próprio pastor, os próprios obreiros, mas aquela irmã, então aquele irmão é só tribulação, deixa aquele irmão para lá. E a alma dele, quem vai dar conta? Todo escriba é instruído no reino de Deus. É como um pai de família que do seu tesouro, versículo 52 diz, tira coisas novas e velhas. E vamos falar ainda sobre essas coisas novas e velhas. Pode continuar lendo a parábola, por favor. Não, continua. O próximo aí. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta bem atenção. Foi semeado entre espinhos. E o que eram esses espinhos? Eram os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocavam a palavra. Quantas pessoas não se firmam na igreja por causa das coisas do mundo, por causa de mulher, por causa de baile, por causa de gandaia, por causa de riqueza, por causa de prazer. Olha lá, e a sedução das riquezas. Quem tem dinheiro acha que é Deus, acha que ele pode tudo. E tem esse tipo de gente dentro da casa de Deus, e o escriba, instruído acerca do reino de Deus, tem que saber lidar com essas pessoas. É isso que Jesus disse para os discípulos: entendeste todas estas coisas? Ele tinha falado. E nós temos visto durante a nossa caminhada ministerial várias pessoas assim. Na igreja mesmo tem pessoas que não se firmam. Está aqui hoje, depois some, está lá, está todo embaraçado do mundo. Pastor, ora por mim. Às vezes até me chama de noite. Eu acordo, vou lá, converso com ele, oro e falo. Vem à casa do Senhor, não a abandona, porque a brasa fora da fogueira se apaga. Aí vem um dia, parece que está tudo bem, dá até testemunho, depois some. Por quê? Porque o coração dele está lá no mundo. E a Bíblia diz que se alguém se constituir amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não podeis amar a Deus e as riquezas. E muitos se deixam seduzir pelas riquezas, pelos cuidados deste mundo. Tem versão que fala pelos cuidados da vida. Se preocupa demais com a situação, pelas necessidades da vida, e não sabe que ele tem um Deus que é dono do ouro, dono da prata, um Deus que pode, um Deus que ouve a oração, um Deus que consola o aflito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Um Deus que ajuda o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E o escriba instruído, não só ele, como todos nós, todos nós somos uma testemunha do Senhor Jesus, devemos ser como uma formiga. Vamos ver uma formiguinha, vai ali, acha doce, ela tenta levar, não consegue, vai lá e chama todo mundo para levar. Então, o que nós precisamos fazer? Unir as nossas forças e evangelizar, ser testemunho em casa, com os vizinhos, no trabalho. Quantos crentes, os vizinhos nem sabem que ele é crente. Na minha caixinha de casa está lá a correspondência da Freia Evangélica de Demais na Assembleia de Deus. O pessoal me vê saindo de tempo, ué, você vai para alguma festa? Não, eu sou um pastor, estou indo dirigir um culto. Aí já me trata até diferente, com mais respeito, já pensam no que vão falar comigo, como vão se comportar. Eu não preciso falar mais nada, porque eles veem, eu disse que eu sou pastor, e eles veem a minha vida, como que eu me comporto, como que eu entro, como que eu saio de casa. E o escriba instruído, Jesus quis dizer, entende essas coisas. Veja o próximo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E aqui entra a oração do meu companheiro de visita. Senhor,
põe no meu caminho aqueles que vão ouvir a tua palavra, vão entender, vão dar crédito e vão aceitar. Como eu disse, estes versículos esta parábola, ela é a principal dentre todas as outras. A parábola da pérola. Alguém achou a pérola? A parábola da... Podemos ler, só para a gente ganhar tempo, nós estamos tempo, os irmãos não estão com pressa não, né? Leia, por exemplo, a parábola do grão de mostarda. 31 a 33. Outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus usou aqui os fenômenos da natureza, o fato da planta crescer, para falar do crescimento e da expansão do reino de Deus. Como é que o reino de Deus vai se expandir se nós não fazemos como a formiga, saímos à procura? Acho que é Provérbios 6,6 disse, vai ter uma formiga preguiçosa. Nós temos preguiça de evangelizar. Para que chegue àquele ponto ali, ele tem que ser passado, ele tem que passar primeiro pela palavra do semeador, ele tem que estar incluído aqui. Ele tem que estar incluído naqueles que ouviram e deram crédito, e produziram 30, 60, 90. Né? Pode ler ainda a 44 a 48, a palavra do tesouro. Aqui entra uma coisa muito importante, a palavra do tesouro. Também no reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Aí, ó, essa é uma parte. Depois que ele fala outro sim, aí conta a outra parte. É semelhante a um tesouro escondido. No versículo 52, Jesus diz que o escriba instruído tira do seu tesouro. Qual é o tesouro que você está escondendo? Qual o tesouro que você encontrou? E o que está te fazendo, por causa desse tesouro, você se desfazer de tudo que você tem? Você não precisa vender sua casa, vender seu carro, parar de trabalhar, não. Ali Jesus está dando uma comparação. Esse tesouro nós vamos ver depois o que significa esse tesouro. E ali a pessoa vende tudo quanto tem para comprar e o escriba instruído tira do seu tesouro. É o mesmo tesouro. Tá? E agora, para concluir essa parte aqui, vamos falar da rede lançada ao mar. Está na frente, eu não marquei esse versículo, vamos ver aqui. Igualmente, aqui, está no versículo 47, pode ler a partir do 47 até o 50, 47 a 50, depois da explicação. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançar-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o juízo final. O resultado da palavra do semeador. Quem não deu crédito, quem não procurou se concentrar e guardar a palavra de Deus no coração, porque ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem, por causa dos cuidados do mundo, deixa a palavra, deixa as coisas de Deus
focar na sua vida. A sua prioridade, como foi dito aqui, não é Deus. A sua prioridade é o seu trabalho, a sua prioridade é o seu dinheiro, é o seu carro, é os seus negócios, é os seus prazeres, é as seduções do mundo, serão esses que serão aqui, ó, lançados na fornalha de fogo. Isso tudo está ligado a uma parábola do semeador. Jesus torna a perguntar: entendestes estas coisas? Entenderam isso, gente? Eu entendi isso. E tem mais uma coisa que eu anotei, estou na segunda página. Meu Deus, gente, eu vou ter que ter paciência comigo hoje, tá? Porque eu preciso falar tudo. Queria que os irmãos lessem aí o versículo 2, estou na página 3, estou pulando aqui, peraí. Isso que a gente fazer esboço, ó. Jesus mostrou isso. Jesus nos mostrou ainda um outro detalhe muito interessante na vida do escriba instruído. Leia o 52, só a parte B, quando começa, é semelhante. Pode ler. O 52, só ali, a partir daqui, ó. É semelhante. Alguém lê? É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E eu pergunto aqui, o que significariam essas coisas novas e velhas? O que seria o seu tesouro? Diego, qual que é o teu tesouro? Você como escriba, como doutor, como professor da escola. E valor, qual que é o seu tesouro? Irmãos, qual é o tesouro de vocês? Que tesouro é esse? E desse tesouro ele tira coisa nova e coisa velha. Quando a gente ouve falar de tesouro, a gente tem a palavra dos piratas, né? Que enterram o tesouro na praia, numa determinada ilha, passa aí 200 anos, alguém vai lá e acha o tesouro. Ele está achando coisa nova? Coisa velha, foi enterrado há 200 anos. Mas esse escriba instruído tira coisas novas e coisas velhas. Esse tesouro, eu anotei uma palavra que o apóstolo Paulo fala, é a plenitude da inteligência. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2, 2 e 3. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Eu falo 2 é o capítulo, 2 e 3 o versículo, desculpa. Otília, pode ler? Para os seus corações sejam consolados, vou começar. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento ao mistério de Deus. Aí, passa por outra, ainda não. Os corações sejam enriquecidos de quê? Da plenitude da inteligência. Então, o escriba, da plenitude da inteligência que ele tem no coração dele, ele vai tirar coisas novas e velhas que nós vamos explicar o que são essas coisas aí. Agora pode ler o versículo 3. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escondido em Cristo. Quer receber a plenitude da inteligência? Quer ter um coração sábio? Quer ser um escriba? Quer ser um servo de Deus instruído acerca do reino? Se achega mais a Jesus, porque esse tesouro está nele, está escondido em Jesus. Só através dele. Você pode ler, pode estudar, pesquisar, conforme eu perguntei. Quem são os escribas nos nossos dias? Os teólogos. Mas não são todos instruídos acerca do reino de Deus. Há muita divergência, muita heresia, muitos falsos ensinamentos que partem desses homens, que fazem isso muitas das vezes até por interesse próprio, intencional, visando algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro. Mas existem também os teólogos fiéis, como nós conhecemos. Eu sou muito apaixonado pelo teu avô, entendeu? Os ensinamentos dele. Durante muitos anos nós estudamos muito os comentários que ele fazia, eram sempre ensinados na igreja. E aí, então, esse tesouro é a plenitude da inteligência. Ainda 1 Coríntios 1:5.
1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Se você foi enriquecido, você é rico, você tem um tesouro. E esse tesouro se chama plenitude da inteligência, plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Isso se chama instrução acerca do reino de Deus. E o que seriam, agora que entra uma coisa muito gostosa, o que seriam essas coisas novas e as coisas velhas? Conhecemos quem era o escriba, é o que copiava a lei, transcrevia a lei, ensinava a lei, eram professores da lei, conhecedores da lei. E o seu tesouro, o que é? É o seu conhecimento. Ele é instruído no reino de Deus. E mais interessante que ele tira coisas novas e coisas velhas. Alguém sabe? Alguém tem uma ideia do que possa ser? Eu não vou afirmar, é isso. Mas a Bíblia, as próprias regras de interpretações das Escrituras, nos permite fazer interpretações alegóricas. Porque se fosse assim, ninguém poderia, se não fosse assim, ninguém poderia tirar ensinamentos da palavra. Tinha que ler aquilo ali, é aquilo ali e basta. Mas de onde vêm as revelações? De onde vem a inspiração? De onde vem você ler um versículo que nós já lemos 500 milhões de vezes e não enxergamos? Aí você vem com aquele versículo e, meu Deus, como que eu não enxerguei isso nesta palavra? E ele tira a coisa velha e coisa nova. Eu fiz algumas anotações aqui. Essas coisas novas e velhas são ensinamentos que ele extrai do Novo e do Velho Testamento. Muitos hoje não querem pregar mais o Velho Testamento. Muitos hoje querem dizer que o Velho Testamento caducou. O Velho Testamento foi para o povo de Israel, mas eles não sabem quem é o povo de Israel na atualidade. Existe o Israel físico e o Israel espiritual. A Bíblia nos fala claramente disso. E em base a isso, eles usam até um versículo em Hebreus que nós vamos citar aqui. Eles querem descaracterizar, querem dizer que o Velho Testamento caducou. Então, se caducou, o Senhor não é mais o teu pastor, não. Procura outro. Se caducou, você não habita a sombra do onipotente, não. Procura uma árvore, qualquer marquise aí para você se abrigar. Porque tudo está no Velho Testamento. Presta bem atenção. Leia Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Leia de novo o versículo 4, por favor. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Como a tesouros escondidos. Ele está se referindo ao quê? Aos seus mandamentos, às suas palavras, às suas instruções, às suas revelações. O Espírito Santo está aí para nos ensinar. Você estuda, você se forma em teologia, bacharel, doutorado. Eu não fiz e por enquanto não posso fazer e por enquanto não pretendo fazer, não. Para mim fazer, eu tenho que procurar uma faculdade justa, um instituto de teologia justo, porque hoje não é qualquer instituto de teologia que você vai lá para aprender as coisas de Deus. Né? Infelizmente, mas existem ainda aqueles sinceros, existem aqueles professores que ainda são instruídos acerca do reino e te ensinam as coisas relativas ao reino. Mas é tão corrido, que você não tem tempo de mastigar nada, você tem que ler rapidinho e responder, porque amanhã você tem prova, amanhã você tem que apresentar o seu trabalho. Mas o gostoso é quando você senta em casa
Só você e Deus. As crianças estão dormindo, o marido está trabalhando, você abre a palavra de Deus, vai ler e deixa o Espírito Santo te ensinar, porque Jesus disse que Ele vos ensinará todas as coisas. É por isso que nem todo escriba hoje é instruído. Por quê? Porque ele não lê segundo a orientação do Espírito Santo. Ele lê segundo a letra. E Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus disse que as palavras dele são Espírito e vida. Então elas são vivas. Você precisa ter um contato constante, independente de ser teólogo, ou de fazer teologia, ou de não fazer. Você tem que ter o teu contato com a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer você ter no seu coração riquezas para extrair coisas velhas e coisas novas. Ainda Provérbios 3, 1 a 4. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escrevas na tábua do teu coração. Escreva onde? Na tábua do teu coração. O 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quer achar graça diante de Deus e diante dos homens? Mantenha o contato com o teu Salvador. Mantenha o contato com o Espírito Santo. Não abre a Bíblia assim. Você está fazendo teologia. Não. Abre a Bíblia e deixa Deus falar com você, independente do motivo pelo qual você está lendo. Leia de novo o versículo 1, por favor. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você tem que instruir, educar, treinar o seu coração para guardar as coisas de Deus. Tem que pedir isso para guardar. Porque você sabe nunca quando você vai ter que tirar alguma coisa desse tesouro para abençoar a vida de alguém. Não estou falando de dinheiro, não. Você está no seu trabalho, você olha o seu colega, está lá triste, cabisbaixo, angustiado. Chega, rapaz, o que está acontecendo hoje? Aí se abre com você e você vai ver que não é nada de material, é espiritual, é falta de Deus, é falta de Jesus. E você precisa tirar uma pérola do seu tesouro para dar para Ele. Por isso nós temos que atar e guardar nos nossos corações a lei de Deus, para que nós sejamos instruídos como o escriba, e Jesus fala no capítulo 13, 52 de Mateus. E tem também um outro fato aí. Muitos invalidam o Velho Testamento por causa de uma má interpretação de um versículo. Hebreus 7:12. Alguém lê? Porque mudando-se os sacerdócios, necessariamente se faz também mudança da lei. Sacerdócio mudou, hoje não tem mais aqui sacerdócio, hoje é Cristo, então a lei também mudou. E aí, em base a isso, o Velho Testamento caducou. Aí, eu não vou falar de dízimo, porque nem Jesus condenou o dízimo. Ele disse para os fariseus: vocês dizimam o dízimo, o cominho e a hortelã, e desprezai a graça, a misericórdia e o juízo. Deveis fazer estas coisas, o que? Dizimar, sem omitir aquelas. Mas aqui está falando de dízimo, cominho e hortelã. Vem cá comigo. Jesus quis dizer assim: vocês dizimam até as mínimas coisas. Porque no Velho Testamento o povo doava era dinheiro, doava era ouro, doava tudo para a casa de Deus. Se você for pesquisar de acordo com a Bíblia, vocês vão ver que os levitas tinham um salário, serviam a Deus 25 anos, e depois que se aposentavam, eram tidos como homens dignos de toda a honra. Eles não eram somente jubilados, eles eram honrados. E aí, o sacerdote mudou a lei. Mas eu pergunto, qual foi a lei que mudou? A lei, mas qual lei? A lei de Deus, no Velho Testamento, tinha vários parâmetros, várias partes da lei. Mas 3 eram principais. As 3 principais eram a lei moral, depois a lei civil e a lei
cerimonial. Ali eles pegam o versículo 12 isoladamente, mas se ler a partir do versículo 1 do capítulo 7 até o último versículo do capítulo 10, nós vamos entender que esse texto está ligado à lei cerimonial, à lei do sacrifício. O sacerdote tinha que todo ano oferecer sacrifício pelos pecados do povo, e não com seu próprio sangue, com sangue alheio, com sangue de bodes, com sangue de cordeiros, com sangue de pombas. Mas Jesus entrou uma vez só e ofereceu um único sacrifício, e com o seu próprio sangue. Mas está escrito também, dentro deste contexto aí, que os levitas, que os filhos de Levi davam os dízimos para os levitas. E a lei caducou, então não precisa mais. Gente, sabe por que eles davam o dízimo para os levitas? Porque os levitas foram separados para o trabalho da casa de Deus, e Deus disse a vocês: não vão receber herança. Eles não receberam terra, eles não receberam nada. Eles não podiam plantar, não podiam cultivar, não podiam criar boi, não podiam criar vaca, não podiam cavucar no quintal dele para achar ouro, porque eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor, mas Deus também deu uma ordem. Já ouviram falar do dízimo dos dízimos? Dízimo dos dízimos não era você quem dava, não era o povo que dava, era o levita que dava, porque dos dízimos ele recebia o sustento dele, e do sustento dele ele dizimava. Então isso era o dízimo dos dízimos. Mas isso foi feito para o povo de Israel. Mas por quê? Porque Deus escolheu a nação de Israel. Tinha várias nações na terra, não milhares, tinha várias. Se o Brasil existisse naquela época, se Deus tivesse escolhido o Brasil, de onde que teriam saído os levitas? Do Brasil. Para quem seria dada a lei? Para o Brasil. Mas por que foi dada para o povo de Israel? Porque era o povo da promessa. E tudo começou, sabe onde? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão. Ali você vai encontrar a resposta para tudo isso. 12 de Gênesis, e ainda o capítulo 17, 22, e nós vamos ler algumas referências. Por isso que eu disse que essa mensagem é um pouco longa. Tenha um pouco de paciência comigo. Você também que está ouvindo, não saia daí. Ouça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lendo do capítulo 7 ao capítulo 10, nós vamos entender que ele falava realmente, neste versículo, da mudança do sacerdócio, mudança da lei, foi a lei cerimonial. Porque se a lei moral e a lei civil tivesse mudado, tivesse caducado, por que é que Paulo fala que é para obedecer às autoridades, orar pelas autoridades? Por que é que Paulo fala, por isso também vocês pagam um imposto, vocês pagam um tributo? Por que é que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Se a lei civil e a lei moral também caducou junto com a lei ali, porque o sacerdócio mudou. Se essa lei mudou todinha, então eu não preciso ser santo, eu não preciso ser honesto, não preciso obedecer às autoridades, posso infringir todas as leis civis, as leis de trânsito, posso infringir as leis morais, eu posso ser uma pessoa indesejável, uma pessoa caluniadora, uma pessoa mentirosa, uma pessoa fofoqueira, posso ser ladrão, é a minha moral. A lei caducou. Não, o sacerdócio mudou. Aí olha o que Paulo fala a este respeito. Depois, para quem quer entender bem sobre esta lei, leia esses capítulos, Hebreus 7 a 10, depois leia todo o livro de Romanos e o livro de Gálatas, e vocês vão entender. Olha o que Paulo nos fala, eu marquei um versículo aqui, Romanos 3, 31. Alguém lê? Fabiana, pode ler? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Qual lei que Paulo está falando? Ali ele está falando da lei da graça e a lei das obras. Ele está falando sobre essas leis, mas também inclui a lei civil e a lei moral. Porque sem essas duas leis, o mundo se corrompe, gente. Age erradamente na área civil, age erradamente na área moral, e Deus também vai te respeitar como crente lá fora. Depois que você agir desse jeito, chega para aquela pessoa que está te vendo e fala assim, Jesus te ama, eu na cruz para te salvar, Ele me salvou. Ele vai rir na tua cara, vai zombar de você. A lei que mudou, por causa da mudança do sacerdócio,
foi a cerimonial. Não vos esqueçais nunca disso aí. E eles também fazem separação entre a igreja e Israel. E aqui entra uma coisa muito profunda. Eu protelei muito para poder falar sobre isso, li muito, pesquisei muito, por isso que eu escrevi para mim não esquecer. Porque eu peguei tanta informação dentro da própria palavra de Deus, gente. Incrível, dentro da própria palavra de Deus. Eu não sou um pregador que prega com muita teologia, não. Eu sou simples. Eu só fiz o básico, como disse, por enquanto ainda não quero fazer, porque ainda não achei um local onde eu possa fazer de acordo com realmente seja instruído acerca do reino de Deus. Hoje em dia tem angelologia, tem tanta porcaria no meio, desculpa o termo, no meio da teologia, que de Deus mesmo não se estuda mais nada. E são esses grandes que andam fazendo desordens aí, escândalos. Eu não quero ser isso, eu quero ser como Pedro e João. Acabaram de curar o paralítico, levaram eles diante dos sacerdotes, dos doutores. A Bíblia não fala, mas talvez Gamaliel estivesse ali, no meio deles ali. Anás e Caifás, para interrogar eles, os chefes, os presidentes, os líderes do ministério, talvez eles estivessem ali, quando eles ouviram Pedro e João falar. Esses homens são homens indoutos, esses homens não são inestudados, esses homens não têm leis, esses homens não conhecem nada, como é que eles estão falando tudo isso? Aí veio alguém e falou assim, eles estiveram com Jesus. Pode ler na Atos dos Apóstolos. Tomaram conhecimento de que os apóstolos tinham estado com Jesus. Esteja com Jesus, estude, aprimore os seus conhecimentos, pesquise, aprenda, mas aprenda com Jesus. Esteja com Jesus, porque aí você vai fazer como Paulo fez, como foi dito aqui. Você vai olhar para trás e falar, poxa, eu dei tanta cabeça, tanto corpo para aprender isso, agora tem que considerar como esterco. Por quê? Porque hoje no meu coração, Jesus pôs a plenitude da inteligência. Por isso que hoje eu sou um escriba instruído, um servo instruído. Use Jesus. Oh Deus, isso é muito profundo. Realmente, irmão, muitas coisas no Velho Testamento não se referem à igreja, e principalmente à lei sacrificial, cerimonial. Quem aqui mata boi para ter o seu pecado perdoado? Outras coisas que está escrito no Velho Testamento que não tem nada a ver com a igreja. Aliás, com a igreja é o contrário. Naquela época, Deus mandava o povo conquistar, ia lá e guerreava. Se alguém se opusesse, eles passavam por cima, Deus dava vitória. Então eles tinham que vencer as nações, várias nações, filisteus, jebuseus, perezeus, tantas, para conquistar suas terras. E qual é a conquista da igreja hoje? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus diz, eis que vos dou poder, e segueis testemunha tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a conquista do povo de Deus hoje. Essa é a batalha que está ligada com a primeira palavra. Semeador. Sejamos semeadores do reino de Deus, para que possamos ser instruídos acerca do reino. Entre essas citamos, como diz a lei cerimonial. Uma coisa interessante é que nem os judeus mais praticam os sacrifícios. Desde o ano 70, quando Tito, com o exército romano, invadiu Jerusalém, quebrou a cidade, destruiu o templo, botou o templo no chão, eles ficaram sem o templo, cessou o sacrifício de animais. Alguns teólogos modernos afirmam que ainda há um grupo como os de samaritanos que ainda fazem, sacrificam nos montes, mas o judeu não. Para o judeu hoje, sabe como que ele se justifica? Através da oração. Eu anotei aqui. Eles acreditam que o perdão do pecado seja obtido através de arrependimento, oração e boas ações. Sabe onde que eles se baseiam para fazer com que o povo mais não sacrifique, para que eles possam entender que não exista mais necessidade de sacrificar? Oséias 6,6. Alguém lê, por favor? Oséias 6,6.
porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aí, ele se baseia. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Então você não vê, judeu nem a Páscoa mais eles sacrificam cordeiro, você não vê mais isso. Eles agora querem se justificar pelo arrependimento, oração, por isso que eles estão sempre lá no monte, no muro. É isso aí. Antes eles não faziam isso, eles matavam boi. Hoje não precisa mais, então foi essa lei que mudou. E tem ainda um mistério muito grande. Esse aqui é profundo, vai ter bastante leitura. Eu vou tomar mais uns 15 minutos. Esse irmão tem paciência. Quem tiver que sair, irmão, pode ir, né? Olha só, tem um grande mistério que envolve a igreja. Como eu disse, tudo começou com Abraão. Ele foi o primeiro fiel, depois dele veio Isaac, depois dele veio Jacó, de Jacó os patriarcas, e dos patriarcas, depois mais para frente veio Moisés, veio a lei, aí começou o culto, o tabernáculo, como nós estudamos, todas essas coisas. Mas começou com Abraão. Mas desde o chamado de Abraão, Deus não enxergava só o povo judeu, só o povo de Israel, ele enxergava o mundo todo. Abraão não foi chamado para ser pai dos israelitas, não. Leia aqui, ó, marquei alguns versículos. Vamos ler todos eles direto para a gente poder ganhar tempo. Gênesis 12, 1 a 3. Pode ler, por favor? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti será bendita a família de Israel, todas as famílias de Israel. Todas as famílias judaicas. Todas as famílias da terra. Então Deus já enxergava também os gentios ali. E Paulo fala disso em Romanos e em Gálatas. Nós vamos ler uma referência muito forte aqui. Leia ainda, por favor, ainda em Gênesis 17, 1 e 2. 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. 4 e 5. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de E nações. será pai do povo judeu, pai dos israelitas, pai daqueles para quem o Velho Testamento foi escrito. Pai de uma Multidão de nações. Não foi de nações, não foi de uma multidão de nação. Não foi de uma, duas, três, foi de uma multidão de nação. Ainda temos mais referência para ler. Leia, por exemplo, 22, 18. Por favor, repete o versículo 4 aí. Isso aí. Multidão de nação. Leia agora capítulo 22, versículo 18, por favor. E em tua semente serão medidas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Será bendita? Todas as nações da terra. E Jesus ainda não tinha vindo, a lei ainda não tinha sido dado. Nação, Abraão era de Ur dos Caldeus, quando Deus chamou ele, ele nasceu lá, ele viveu lá. E sabe o que era Ur dos Caldeus? Sabe o que era a terra dos caldeus? A terra da idolatria, a terra dos astrólogos, a terra dos horóscopos. Quem eram os magos e entendidos de Nabucodonosor, que ele chamou para interpretar os sonhos? Os magos caldeus, os astrólogos caldeus, os astrônomos dos caldeus. Olha de onde Abraão veio. E ele foi chamado antes da lei. E aqui entra um outro fato. Ele deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Então dízimo não é uma coisa da lei. Dízimo veio antes da lei. E vários seguiram o exemplo de Abraão.
Já pensou se a Bíblia fosse escrever tudo o que aconteceu durante esses 4.000 anos até aqui, 4.000 do Velho mais 2 do Novo Testamento? Que tamanho que seria? Quantos livros seriam esta Bíblia? Ah, quero ler Mateus, lendo uma biblioteca. Não, está tudo aqui. Foi tudo resumido. Aí, um outro mistério. Ele disse que ele seria pai de nações, pai de uma multidão de nações. Foi dito isso antes da lei, ele dizimou antes da lei, ele creu antes da lei. E a justificação pela fé já veio antes da lei. A lei só veio para nos conduzir a Cristo. A lei só veio para nos mostrar o nosso erro e o pecado, para conscientizar o homem que ele é miserável, pecador, precisa do perdão de Deus. Só para isso que serviu a lei. Porque pela lei nenhuma carne será justificada perante Deus. Paulo fala. Aí agora entra o mistério que eu disse que envolve a igreja. Primeiro Gálatas 3, 7 a 9. Outra pessoa lê. Você está lendo muito, tá? Seu leão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Aí, Deus já estava prevendo o quê? De justificar pela fé quem? E não o povo de Israel. Leia, continua lendo. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E o que ele anunciou para Abraão? O Evangelho. Antes da lei, antes dos 66 livros que nós temos aqui, antes das cartas de Paulo, o Evangelho já tinha sido pregado para Abraão, e através disso, dessa fé no Evangelho, Deus havia de justificar os gentios, que são todos aqueles que não pertencem ao povo judeu. Né? Agora entra o mais profundo, Efésios 2, 11 a 22. É longo, mas é muito importante. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Para aí um pouquinho, por favor. Naquele tempo eles estavam sem Cristo. Agora presta atenção num detalhe ali. Separados de quê? Separados de quê? Para quem Paulo escreveu isso aí? Para os Efésios. Onde que ficava Éfeso? Éfeso não era em Jerusalém, não é a terra dos judeus. Eu marquei aqui para a gente ler. Vamos ver então depois. Pode continuar a leitura. Até o 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Os irmãos depois anotem para ler, não vamos ler porque é um texto longo, Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 32.
Está dentro desse mesmo contexto aqui. Mas me chamou a atenção o versículo 12. Pode pôr de novo, por favor? Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá. Vê o versículo 11, quando fala que eles eram gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Agora junto, vocês eram gentios na carne, separados da comunidade de Israel. Se eles são gentios, como é que eles podem estar juntos com a comunidade de Israel? Aí que entra o texto que diz que dos dois povos, Deus fez um. Quais são esses dois povos? Primeiro, o povo de Israel, judeu, o povo de Israel. E esse segundo povo são todas as nações que compõem os gentios. Em Romanos, de 1 a 32, vocês vão ler lá o endurecimento do coração de Israel para que até que entrasse a plenitude dos gentios. Isso já estava na presciência de Deus. Então vocês entenderam este mistério? Quem é o Israel de Deus hoje? Responde para mim agora diante dos textos que nós lemos aqui. A igreja. Somos nós. Somos nós. A salvação vem dos judeus porque Jesus nasceu lá, os apóstolos eram judeus. Como eu disse, poderia ser Brasil, Espanha, qualquer outro país, mas Deus escolheu aquela terra. E sabe por que Deus escolheu o povo judeu? Sabe onde fica Jerusalém? Jerusalém é justamente o centro do globo terrestre. Pode consultar. É o centro do globo terrestre, está Jerusalém. E é lá que Jesus vai vir e lá ele vai governar. E é por isso que o anticristo quer se sentar no templo de Deus, fazendo parecer Deus. Ele quer estar no centro de todas as coisas. Presta atenção. Nunca queira estar no centro das coisas e no centro das atenções. O centro tem que ser Jesus. O centro aqui tem que ser Jesus. O exaltado aqui tem que ser Jesus. O glorificado tem que ser Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Então, quem entendeu este mistério? Como disse, Efésios 2, 11 e 12, fala que eles eram gentios separados da comunidade de Israel. Aí eu te pergunto, eles eram da cidade de Éfeso. Eu anotei, isso aqui eu pesquisei na enciclopédia e na Wikipédia. Éfeso foi uma antiga cidade grega situada na costa de Jônia. Os jônios foram os que invadiram a cidade de Éfeso, expulsaram o povo e montaram ali uma colônia grega. 3 quilômetros a sudeste de Selçuk, província de Esmirna, que fica na Turquia. Então, Éfeso era ali. A partir do século 133 a.C., a cidade de Éfeso se tornou parte da província romana da Ásia. Então, se tornou, depois de Roma, a principal cidade do Império Romano se tornou Éfeso. E ela passou a ser uma província da Ásia, mas ficava situada na Turquia. Dá para entender isso? É por isso que em Apocalipse, capítulo 2, acho que eu marquei 2 vezes. Isso, 2:1. Pode ler. Carta às 7 e igreja de onde? Lê o título também. Aqui na minha Bíblia diz, Carta às 7 igrejas da Ásia. Olha lá, leia. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então aqui, Éfeso já era a segunda cidade mais importante do Império Romano e ali foi formada uma colônia. Mas o povo dali era grego, porque foram eles que expulsaram os antigos habitantes e formaram ali. Então, se eles eram gregos, está chovendo, hein? Eles não eram judeus. Eram gentios. Somente até o ponto em que eles aceitaram a Jesus, creio em Jesus, passaram a fazer parte do povo de Deus. Agora eles não estavam mais separados da comunidade de Israel. Irmão, nós estamos ligados espiritualmente à comunidade de Israel. Por isso, nós hoje somos do Israel de Deus. Tem teólogo que combate isso, diz que não é, mas é por falta de ler. Por quê?
nem todo escriba é instruído acerca do reino de Deus. Já estou terminando, falta só umas 3 páginas aqui, entendeu? Portanto, eram gentios assim como nós e todas as demais nações da terra. Mas Paulo fala em Efésios 2, 11 e 12, que agora nós somos participantes da comunidade de Israel, não somos gentios mais. E isso Deus já enxergou desde o princípio, desde quando ele chamou Abraão. Então, se nós já estávamos na presciência de Deus, contado entre o povo, entre a comunidade de Israel, por que é que o Novo Testamento foi escrito só para ele e não para a gente? Entendes isso? Entendes todas estas coisas? Volto na pergunta do Senhor Jesus. Nós entendemos todas estas coisas? Olha as perguntas que eu marquei. Entendestes que a igreja hoje é o Israel espiritual de Deus? E agora de modo diferente. Nós entendemos todas estas coisas? Foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos em Mateus 13, 51. Entendeste todas estas coisas? Examina depois o capítulo 13 com calma, desde a palavra do semeador até este ponto. Vocês vão entender o que Jesus quis dizer. Quem é instruído no reino de Deus entende todas estas coisas. Quem é instruído do reino de Deus tira do seu tesouro, do seu conhecimento, do seu entendimento, do seu coração, da plenitude, da inteligência que ele recebeu de Deus, coisas velhas e coisas novas. Ou seja, ele tira ensinamentos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, o Velho e o Novo Testamento é para nós. A parte, a lei cerimonial. Essa foi a que mudou. Então, quem estiver me ouvindo, entenda isso. Eu estou falando a palavra de Deus, isso não é da minha cabeça. Está escrito. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. E o diabo foi derrotado com esta palavra, está escrito. Então, eu faço esta pergunta. Entendestes todas essas coisas? Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.